Blá, 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 caixinha de fósforo, vai vir aqui, vai ter um texto enorme. Nesse texto, gente, é gigante, não vou ficar lendo não, tá bom? Ele fala o seguinte: a febre maculosa causada por não sei das quantas e não sei de que lá, ela é causada, olha só, por uma. No Brasil, duas espécies estão associadas com isso: Rickettsia rickettsii, febre maculosa brasileira, e Rickettsia parkei, que tem sido registrada em ambientes de Mata Atlântica. Essa daqui, ó, dava vontade de bater nos alunos, nos meus, né? Nos meus, tá bom? Vocês estão tudo sob controle. Qual o gênero das bactérias? Ele perguntou gênero. Aí veio um abençoado do Senhor e escreveu Rickettsia rickettsii. Rickettsia rickettsii. Isso é gênero? Não. O que é Rickettsia rickettsii? Isso é espécie. Camila, eu fiz certinho, eles me deram errado. Eles pediram gênero. Então vamos colocar aqui. Como que é o nome de uma espécie? Espécie é um binômio. Então, quando você está falando de espécie, você tem que sempre, do verbo toda hora, ter dois nomes. No caso aqui, qual que eram esses dois nomes? Primeiro nome, Rickettsia rickettsii. Primeiro nome, sempre com letra maiúscula. Então, aqui sempre com letra maiúscula. Segundo nome, sempre com letra minúscula. O primeiro nome sempre se refere ao que nós chamamos de epíteto genérico. E o epíteto genérico é igual ao gênero. Segundo nome, epíteto específico. E o epíteto específico não se refere à espécie, não é a espécie. Como que é o nome da espécie? Rickettsia rickettsii, porque a espécie é sempre um binômio. É recomendado que você destaque. Camila, e se eu passar uma linha direta aqui? Zero. Você tem que pegar. E se eu escrevi os dois com letra minúscula? Zero. E se eu escrevi os dois com letra maiúscula? Zero. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o que que você teria que saber? Ele não pediu o nome da espécie. Ele perguntou qual que era o gênero das bactérias. Era para você ter vindo aqui e escrito só isso daqui, ó. Se você quiser escrever o gênero da bactéria, não, você só escrever isso aqui, ó. Rickettsia. Ai, Camila, eu não sei escrever Rickettsia. Poxa, amigão, tá no texto. Sublinhe, gênero. Aí eles colocaram assim: as bactérias se reproduzem assexuadamente por divisão binária, gerando indivíduos geneticamente idênticos. Cite o nome dos três processos que permite com que uma bactéria adquira novas características genéticas. Essa questão deu muito problema na época também, porque eu entendi o que eles quiseram. Primeiro, eles falaram de reprodução assexuada. E logo depois, eles estão perguntando de novas características genéticas. Então, gente, lógico que eles queriam os três processos de reprodução sexuada de bactéria, que a gente não gosta de chamar de reprodução sexuada, nós gostamos de chamar de recombinação gênica. E aí são três. Quais que são esses três? E por que a gente não gosta de chamar de reprodução? Eu já vou explicar. Reprodução, vou colocar uma observação aqui embaixo. Reprodução é o ato de você produzir novos indivíduos. E reprodução, que é você produzir novos indivíduos, ato de produzir novos indivíduos, é totalmente diferente de sexo, que é você trocar material genético. Existem reproduções que você não troca material genético. Então, você fala que é uma reprodução assexo, sem sexo. Então, é uma reprodução sexuada. Existe uma reprodução que nós chamamos de reprodução sexuada, aquela que você produz novos indivíduos misturando material genético. E existe uma reprodução que nós chamamos de reprodução a negação sem sexo, aquela que você produz novos indivíduos, mas você não mistura o material genético. Beleza. Na bactéria,
Muitos autores têm dificuldade de chamar isso de reprodução sexuada, porque não se produz novos indivíduos, você só mistura material genético. E aí aqui você pode ter conjugação, vou fazer o contrário, vou fazer assim, conjugação, 2, transdução e 3, transformação. O que é uma conjugação bacteriana? A resposta era isso, tá? Transformação, conjugação e transdução. Conjugação, você tem bactérias aqui de um lado, bactéria do outro lado. Aí elas utilizam uma ponte citoplasmática para pegar o plasmídio que estava em uma e passar para a outra. Então, você, na conjugação, você pegaria aqui o plasmídio e traria essa daqui através de uma ponte citoplasmática. Você consegue gerar variabilidade gênica aqui? Consegue. Só que foi pelo processo de produção de novos indivíduos? Não. Então, você não fez uma reprodução, você só fez uma recombinação de genes. O que é transdução? Transdução, você necessita de um vírus para você pegar o material genético de uma bactéria e levar para outra. E transformação é quando uma bactéria incorpora material genético do meio. Incorpora material genético do meio, ou seja, ela muda, mas ela não produz novos indivíduos. Por isso que a gente prefere chamar isso de recombinação gênica. Quando eu vi essa questão, eu entendi que, por óbvio, se aqui eles estavam colocando reprodução e depois ele perguntou como que uma bactéria adquire novas características, também era através do processo de reprodução. Porém, bactérias podem adquirir novas características também através de mutação. Então, eles consideraram mutação também nessa alternativa. Uma coisa que eu não consideraria, tá bom? Professora, esporulação eu considero ou não uma reprodução assexuada? Esporulação, era para ser considerado reprodução assexuada. Em vários livros tem, mas tem autor que não considera. Então, como saber se você vai considerar ou não para aquela prova? Fazendo provas anteriores. O objetivo das provas anteriores é justamente você ter conhecimento. Por exemplo, esporulação no NESC. Ela é considerado como, não é considerado como reprodução, mas talvez na Multivix seja considerado. Isso depende da prova. Considerando as formas de nutrição da bactéria, porque para o teste laboratorial de isolamento de bactéria é necessário que a amostra coletada, sangue, fragmentos, tecidos ou de órgãos, sejam cultivados em meio de cultura para possibilitar o crescimento de bactéria. O que você deveria pensar? Você deveria pensar o seguinte, que bactérias são organismos heterotróficos. Então, se eles são organismos heterotróficos, eles necessitam de se alimentar do meio. Por isso que você precisa de ter moléculas orgânicas na cultura. São organismos heterotróficos e, por isso, necessitam se alimentar de matérias orgânicas presentes no meio. Essa daqui era uma questão muito maluca, porque no texto eles estavam falando de Rickettsia rickettsii. E a Rickettsia rickettsii, presta atenção aqui. A Rickettsia rickettsii, observação 2. A bactéria da febre maculosa é um parasita intracelular obrigatório. E se é um parasita intracelular obrigatório, ela não vai conseguir sobreviver fora de uma célula. Então, muitos alunos pensaram o seguinte: se a questão toda é de Rickettsia e ele está falando que precisa de um meio para poder colocar a bactéria, deve ser para ela poder parasitar e conseguir sobreviver. Só que o problema é que aqui ele não falou considerando a forma de nutrição dessa bactéria, falou considerando a forma de nutrição de bactérias no geral. Então, a resposta aqui é porque elas eram heterotróficas. Me perguntaram aqui, Camila, mas a esporulação em bactéria não é para ambientes desfavoráveis, não? Sim, mas enquanto elas estão esporuladas, elas vão fazendo multiplicação de material genético no endósporo bacteriano, e aí na hora que elas vão desesporular, uma bactéria que esporulou pode dar origem a milhões, e aí é considerado também uma das formas de reprodução. É uma forma de defesa, mas é uma forma de reprodução também.